Esmerim, ele faz uma campanha já tem alguns anos pela chegada de Tomé de Souza. Fernando, o que você está falando é maluquice. Se Tomé de Souza chegou aqui em 1549, por que Esmerim está fazendo essa campanha? Porque ele quer trazer os restos mortais de Tomé de Souza para aqui, para a Bahia. Ele que foi o primeiro governador geral da Bahia, do Brasil e aqui na Bahia, fundador da cidade de Salvador. Então, eu ia perguntar a Esmerim como é que está essa situação do traslado dos restos mortais de Tomé de Souza, como é que está essa articulação, ainda existe, o que aconteceu? Olha, a gente teve, alguns anos atrás, se não me engano, uns 15 anos atrás, uma procura bem intensificada para localizar os restos mortais dele, né? Aí eu estive em algumas cidades lá de Portugal, indicaram um, indicaram o outro, até que eu fui numa cidade chamada Vila Franca de Xirra, que fica próximo de Lisboa, a poucos quilômetros de Lisboa. Depois encontrei os meus amigos que eu tenho lá, um amigo meu, Carlos, que eu conheci na União Soviética, inclusive há muitos anos atrás, e me levou também, a gente começou a procurar pela cidade que ele nasceu. Até lhe mostrei aqui umas fotos, né? Estive lá agora recentemente. Toda vez que eu vou lá, eu gosto de ir lá tomar um vinho com Tomé. E aí a gente foi procurando, e quando chegou nessa cidade, aí a gente conversou com a assistente social da Câmara. Ela disse que tinha lá um convento. E ela disse que ia procurar. Então encontrou um livro, porque nessa Câmara, tudo que acontece no ano era resumido em livros. Então é interessante, né, você pegar um livro de 1800, não sei quanto, está lá a história do que aconteceu. Porque você sabe que vereador, quando inaugura um açougue, ele faz um discurso na Câmara. É uma padaria do bairro, não é assim? Sim. Então estava tudo lá registrado. Aí localizou o convento que ele estava, São Francisco. Por que, inclusive, o pessoal achou que ele estaria lá? Porque Tomé de Souza, ele veio para o Brasil indicado por um militar, por um bispo, né? Que eu não me vago o nome agora. E ele veio para o Brasil, que indicou ao rei e tal, e esse bispo, ele era lá dessa região. E fizeram lá alguns conventos e tal. Então terminou localizando. Aí a gente começou a trabalhar aqui e tivemos algumas reuniões. Inclusive eu conversei com o prefeito na época. Conversei também... O prefeito já era Semineto ou era João Henrique? Era Semineto. Aí conversei com ele. Depois, o meu amigo Carlos Pita, que você deve conhecer, nosso cantor, ele me levou a Portugal. Jorge Portugal, não foi Portugal. E Portugal até se interessou e tal. E eu envolvi, na época, Carvalhal, que é historiador, né, um cara que conhece e tal, e o Antônio Brito, deputado, que tem uma relação lá com esse povo de Portugal. Então ficou mais ou menos certo que já estava assim engateado, inclusive, engraçado, no dia daquela pandemia, 17 de janeiro ou 18 de janeiro, tinha uma reunião marcada com o embaixador de Portugal. Imagine, aí foi no dia que o povo saiu desesperado, fecha tudo. Aí passou esse tempo todo, esse ato sem nada. E aí, eu tive lá agora, recentemente, o bispo, o nome do parente de Tomé de Souza era Bispo de Castanheira. E aí, eu tive lá recentemente e a gente está tentando ressuscitar. Falei com o Carvalhal novamente, falei com o Antônio Brito. Encontrei até o Antônio Brito outro dia num evento, conversei com ele e a gente vai tentar retomar. Agora, como eu estava dizendo aqui em off, Tomé morreu tem 400 e tantos anos, então 20 anos para trazer ele Agora eu acho que deveria. De onde veio essa sua relação com Tomé de Souza? Rapaz, a minha relação com o Tomé de Souza, na verdade, não é com o Tomé de Souza, é com a Bahia mesmo, né? Eu acho que a Bahia... eu digo sempre o seguinte, eu tenho, inclusive, morei já em Goiânia, é uma cidade agradável, mas é diferente. Salvador tem lugares que Salvador fala com você. Né? Tipo assim, você imagine sei lá, alguém que está ali vendendo um cafezinho, qualquer coisa. Quando ele passa em frente ali o farol da Barra, não sei o quê, ele pergunta o que é isso? No mínimo ele pergunta intimamente, né? Então é uma cidade que tem muita coisa a ver com essa coisa da história. E a história de Salvador é muito interessante, né? Ali, principalmente, quando você pega ali a partir dos aflitos, para a Piedade e tal.
E tem algumas coisas que eu aprendi em algum lugar, mas que você não tem nem como testificar isso, né? Por exemplo, você sabe por que chama Largo da Piedade? A Praça da Piedade, Largo da Piedade? A Praça da Piedade foi onde foram enforcados os... Em frente. A Rua da Forca, tem a Rua da Forca, né? É. Aí eu achava que era por conta disso. Não, não é por conta disso, mas é o seguinte, na Rua da Forca era um enforcado. E ao lado tem a Rua do Cabeça, né? Aí diz que, veja bem o que eu ouvi de história, que pegavam, cortavam as cabeças e colocavam na Rua do Cabeça. E o povo ficava no largo sentindo piedade. Daí o nome, Largo da Piedade. Aí dali para lá você vai, né? Essa questão da Praça Castual, Rua do Tira-Chapéu. Diz que em frente a uma bandeira de Portugal. Quando passavam, tiravam o chapéu em homenagem a isso aí, à bandeira, né? Aí tem atrás do antigo palácio, da casa também, que vai virar hotel, né? O Palácio Rio Branco. O Rio Branco. Aí você tem a Rua da Bandeira, que ela, uma vez quando os holandeses invadiram, virou Rua do Pau sem bandeira, depois voltou a ser Rua do Pau da Bandeira, depois Rua da Bandeira e por aí foi. Então tem muita coisa que eu acho... E outra coisa, o baiano, ele vive um pouco da sua cidade, né? Principalmente quem estuda essas coisas de que anda por ali. Então, o interesse, eu acho que Tomé de Souza era um complemento, sabe? Para tudo isso que é a Bahia.